Café com CBN, a gente vai falar de educação, formação e informação do cooperativismo. Só que antes, a gente tem uma informação aqui que é muito preocupante, que a Secretaria de Saúde do Estado confirmou mais 6 mortes por influenza em Goiás. Já são 11 o número de vidas perdidas por causa da forma mais grave da gripe. João Paulo Alexandre tem os detalhes para a gente. João, bom dia. Muito bom dia para você, Luiz, para os nossos convidados do Café com CBN. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, são 4 mortes por H1N1, 6 por influenza B da linhagem Victoria e uma também por influenza B com linhagem que ainda não foi identificada. Dentro do tipo H1N1, uma das vítimas tem menos de 2 anos, 2 pessoas tinham entre 40 a 49 anos e uma entre 50 a 59 anos. Já da influenza B linhagem Victoria, 2 vítimas eram menores de 2 anos, 3 que tinham entre 10 e 19 anos e uma que tinha entre 20 a 29 anos. Já a vítima, que estava com a linhagem subtipada, era uma pessoa idosa, que tinha acima de 60 anos. A pasta tem reforçado a importância da vacinação para as pessoas que compõem o grupo prioritário para evitar internações e mais mortes pela doença, entre elas crianças com até 6 anos, idosos, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. Luiz, volto com você. Obrigado, João. A vacina está aí, é disponível, mundo de saúde, gente. Vamos, as pessoas, especialmente os grupos prioritários, como o João disse agora no final, vamos procurar os locais de vacinação e vacinar. Estamos de volta, então, terceiro bloco, Café com o CBN. Estamos ao vivo no Instagram, é só seguir o @CBN Goiânia, também no portal, no perfil, né, do Sicoob Unicentro BR no YouTube. É só você procurar e você acompanha também ao vivo a gente aqui nessa transmissão do Café com o CBN. Terceiro bloco, falando de educação, formação e informação do cooperativismo. Neste terceiro bloco, nós temos o diretor de Relacionamento e Inovação do Sicoob Unicentro BR e próximo diretor-presidente da cooperativa, o Diogo Mafia Vieira. Diogo, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco e receber a Goiânia aqui na sede, né, da Sicoob Unicentro BR. Bom dia, Luiz, é um prazer recebê-los aqui. Bom dia, Cássius. Prazer, tenho certeza que vamos ter um bate-papo muito proveitoso aqui para nós e para todos os ouvintes da CBN Goiânia. E o auditor, consultor contábil, Cássius Pimenta, está aqui conosco. Cássius, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Luiz, é sempre uma satisfação muito grande. Bom dia, Diogo. A CBN já agradeceu e eu também agradeço por estar disponibilizando esse espaço e recebendo aqui a gente para poder bater um papo de um tema tão importante e interessante, sempre interessante e importante. Exatamente. Antes da gente começar nosso bate-papo aqui, a Léa Rodrigues vai contar para a gente que muitas cooperativas atuam de forma conjunta com escolas para levar noções de educação financeira, empreendedorismo e também para incentivar o cooperativismo entre os jovens. Esse trabalho em sala de aula ajuda a explorar a curiosidade, a solidariedade e também a empatia, não apenas nos estudantes, mas também nos professores, na comunidade em geral. Vamos ouvir. Educação, saúde, informação. Ela transformada seguindo os 7 princípios do cooperativismo. As cooperativas diferentes educação, funcionamento e princípio jovem e unido com o comum e precisa expandir o cooperativismo e o empreendedorismo, diferente de outras cooperativas, são a solução da aprendizagem do cooperativismo. Eles escolas, geralmente públicas, e com crianças e adolescentes, de famílias de baixa renda. Esse é o princípio do cooperativismo. Comunidade.
Diogo, o tema educação, eu acho que ele leva, né, aqui, a educação leva à formação e também informação, né, quando a gente fala do cooperativismo. E a professora que foi entrevistada pela Aline, ela traz algo que é importante, que é uma possibilidade de mudar a realidade local. Começa, óbvio, né, pela realidade ali da escola, mas atinge muito mais, né, atinge alunos, atinge os professores, atinge a comunidade, porque depois os estudantes vão levar isso para casa também, né? Com certeza. Pode parecer algo até ultrapassado, mas a gente nunca deve desistir e ter certeza que o que muda uma comunidade, o que muda a vida de um indivíduo, mas o que muda um país, sem sombra de dúvidas, é a educação. Né? A gente pode fazer políticas públicas de combate à violência, pode fazer de enfrentamento ao desemprego, mas se a gente não trabalhar a base da educação, não muda, a gente vai ficar só enxugando gelo. Então, podemos ver, temos exemplos de todos os países que se desenvolveram, os tigres asiáticos, quando eles começaram a investir fortemente em educação, eles avançaram numa velocidade muito maior que o Brasil, mas nós temos que estar sempre acreditando. Então, isso é uma das bases do cooperativismo, não é o cooperativismo no Brasil, o cooperativismo no mundo, ele acredita e professa o poder e a importância da educação. São 6 escolas, né? Como é que é feito esse processo de escolha? É um processo da secretaria, no caso, a Prefeitura de Morrinhos, né, que tem esse projeto conjunto com o Sicob. Como é que funciona essa escolha? É a própria secretaria que escolhe, o Sicob dá alguma indicação? Não? Bom, a história é interessante. O prefeito lá do município de Morrinhos é um conhecido cooperativista, foi presidente da cooperativa de produção lá de Morrinhos, e ele eleito prefeito, é um cooperado nosso, ele nos procurou e trouxe um projeto, ele estava iniciando a gestão, veio com a sua secretária de educação, e como o município ele pode ter um percentual da base nacional curricular que ele pode decidir os temas, ele nos procurou e falou que tinha decidido que ele queria colocar 2 temas, educação financeira e cooperativismo na base do município de Morrinhos, e se nós tínhamos condições de ajudá-lo nesse projeto. Estávamos nesse momento desenvolvendo um projeto internamente aqui de educação financeira e deu certo, então nós temos aqui trabalhando na nossa equipe professores que são formados em educação financeira, em cooperativismo, e eles foram para Morrinhos, então em toda a rede municipal de Morrinhos, eles capacitaram mais de 100 professores ali, montaram planos de aula e entramos nessa seara através do município de Morrinhos. Depois, alguns meses depois, através do SESCOP, um projeto que estava sendo desenvolvido aqui pelo Estado, e várias escolas foram disponibilizadas para várias cooperativas apadrinharem, e naquele momento nos convidaram a apadrinhar outras 3 escolas, e nós prontamente atendemos com o mesmo modelo que tem avançado e sido um sucesso. Cassius, desde que eu me entendo por gente, eu escuto essa palavra educação financeira, né? Ela é tão cara para a gente e, ao mesmo tempo, tão pouco executada, né? E a gente vê um projeto como esse, a gente pode ter mudanças, e aí mudanças não apenas para Morrinhos ou para essas 3 escolas, mas a gente pode ver
pessoas pensando de forma diferente o futuro, quando a gente fala nessa perspectiva financeira? Sem dúvida alguma, né, Luiz Geraldo? É uma iniciativa muito importante, e é bom a gente sempre lembrar, né? Quando nós pegamos aí a nossa infância e adolescência, nós fomos treinados em biologia, química, física, né? Eu fiz biologia, mas não segui a carreira da ciência biológica, né? Biologia. Fui para o lado das finanças, né? E você se tornou um grande jornalista, mas fez também química, né? Então, nós somos treinados desde pequeno, imaginando que o dinheiro seria o fim, não o meio, né? E se tem algo que está na vida de todas as profissões, de todo mundo, é justamente o dinheiro. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e essa clareza da necessidade de ensinar para a criança ou adolescente, né, a ciência das finanças, porque é uma ciência, né? Então, é conseguir compreender. Hoje, as redes sociais estão difundindo bastante esse conceito. Então, até mesmo para a população já adulta, falar de bolsas de valores era algo que assustava. Hoje já não assusta tanto. Então, você já pega hoje crianças e adolescentes começando a ter contato. Pelo menos na minha época, quando eu era novo, muito mais novo, sequer contato a gente tinha, né, com esse tipo de conhecimento. Então, isso é fundamental. E começar a partir pelas escolas é muito mais importante, porque a gente tem que compreender também que aquela educação financeira que a criança e o adolescente tem na escola não fica só com ela, reverbera para dentro de casa. Então, às vezes, o pai e a mãe não têm um cuidado, não por desleixo, mas por falta de conhecimento também com as finanças, e aí você pega aí uma criança e um adolescente trazendo esse conhecimento para dentro de casa, e sem dúvida nenhuma, como o Diogo falou, o crescimento de qualquer nação é vinculado à educação, né? Principalmente ao conhecimento, né? E o conhecimento, ele vem da educação. Agora, quando junta, né, no caso, o conhecimento com o cooperativismo, hoje a gente ainda muito pouco sabe, né, sobre o que é o cooperativismo. Hoje a gente está falando muito sobre esse tema aqui, e é importante que isso comece lá na base também. Sim, sim. O cooperativismo é algo, eu acho que eu tenho uma convicção de que é a essência do conhecimento, né? Porque o que é o cooperativismo, senão uma quantidade de pessoas, né, ter uma junção ali de pessoas para poder difundir algo, para poder produzir algo, um produto ou um serviço, e cada um trocando as suas experiências, né? Então, o cooperativismo, ele acaba sendo um grande difusor de conhecimento e de educação, né, principalmente, que são pessoas que têm o mesmo objetivo, têm a mesma intenção, e você está ali trocando ideias, você está ali conversando. E quando você pega um sistema cooperativo que, além de preocupar apenas com os seus associados, porque vamos lembrar que a cooperativa, ela tem um objetivo principal, que é vinculado aos seus associados. Quando ela pega aquilo ali e começa a extrapolar, ou seja, eu quero ir para a comunidade, eu quero que a comunidade tenha acesso a determinado conhecimento, a determinada educação, isso é fantástico, né? Até porque a gente sabe que o sistema cooperativo, ele leva a solução com um investimento muito menor do que a própria iniciativa privada, né? Então, nós estamos falando aí de uma difusão do conhecimento financeiro que vai chegar ali na linha de frente com um custo infinitamente inferior a se a gente estivesse tendo isso aí vindo de empresas privadas. O Cicobi Unicentro percebe isso que o Cássio trouxe na primeira pergunta, Diogo, dessa mudança de comportamento dos próprios clientes, aqueles que tiveram mais acesso à informação a respeito do assunto, do que aqueles que não tiveram. É possível notar isso? Com certeza, essa questão do acesso, entender como funciona o mecanismo do cooperativismo, que não é uma relação de clientelismo somente. Quando você se associa a uma cooperativa, seja uma cooperativa financeira, seja uma cooperativa de produção, você se torna sócio e responsável
pelo desenvolvimento daquela empresa. Então, o que nós vemos hoje no Brasil, Luiz, e é uma consequência, né? As coisas uma vai levando a outra. Então, onde nós conseguimos ter melhores índices de desenvolvimento humano, mais educação, chegando às pessoas nos estados que estão mais à frente no Brasil com isso, esses estados têm uma presença marcante do cooperativismo. Se nós pegarmos os 3 estados do sul do Brasil, o cooperativismo está profundamente ligado às comunidades. Se nós pegarmos aqui Mato Grosso do Sul, Rondônia, estados que têm crescido muito nos últimos anos, cooperativismo profundamente ligado, e aqui em Goiás também, que uma notícia que está aí, fresquinha, que acabou de registrar o maior crescimento do seu PIB nos últimos anos, profundamente ligado ao crescimento da nossa produção do agronegócio, que no interior de Goiás está ali juntinho com o cooperativismo. Como o presidente Luiz Alberto falou aqui no primeiro bloco, a maior empresa goiana hoje é uma cooperativa. Mas quando eu falo cooperativismo, eu preciso também mudar a minha forma de pensar, e isso, de agora para frente, fica ainda mais consolidado, inclusive diante do que a gente já discutiu aqui durante o nosso Café com o CBN, agora há pouco o representante do Sebrae, o Bruno, trazendo aqui informações para a gente que as pequenas empresas estão participando mais, você citou o PIB agora, notícia da última segunda-feira, com 34% do PIB vindo da pequena empresa, e as cooperativas participando, a gente trouxe números aqui também das cooperativas, pelo menos 14, com mais de 1 bilhão em ativos, quer dizer, é preciso olhar um olhar diferenciado para as cooperativas hoje? Com certeza, né? O cooperativismo, por essência, ele é uma união de pessoas em prol de trabalho. Ele não é um modelo de negócio que beneficia exclusivamente o capital, onde você coloca dinheiro e fica esperando que o dinheiro trabalhe com o tempo. Então, o cooperativismo ele surgiu em 1800 justamente para grupos de pessoas se unirem através do trabalho e conseguirem, com a força da união, prosperarem. O cooperativismo ele vem com o intuito de gerar prosperidade, seja para as comunidades. Então, pequenas empresas que podem se unir e ter acesso a produtos, a serviços que eles não teriam, que só grandes empresas costumam ter no mercado. Então, essa união em prol de pessoas que querem trabalhar junto e prosperar juntos. É um modelo, uma alternativa ao, digamos, capitalismo extremamente selvagem, só modulado por capital. Cássio, quando a gente, até fiz a pergunta aqui para o Diogo, mas eu queria reforçar com você, porque essa criança ou esse adolescente que é formado, que recebe uma informação, que ele tem ali condições de ter essa informação já na escola, quando ele chega, por exemplo, vem aqui na unidade do Sicoob, Unicentro BR, ele já vem com algo pronto na cabeça do que ele precisa, o que é melhor para ele, inclusive para poder dialogar com o Sicoob, no sentido do melhor, seja para a cooperativa dele, ou seja para o negócio dele? O Luiz, não é usual, né? Normalmente, quando há essa... Mas essa educação pode mudar isso. Sim, claro, sem dúvida. Mas quando há essa procura, você acaba chegando com uma ideia aproximada do que você quer. E muitas vezes essa ideia é modificada pelo próprio direcionamento que o sistema cooperativo te passa. Porque às vezes você chega imaginando que é algo e não é aquilo, né? Você quer algo, a sua necessidade. Então o sistema cooperativo ele consegue enxergar, entender essa necessidade e repassar a melhor solução. O que o Diogo falou é fundamental na parte específica do sistema cooperativo ajudando, e no caso dos serviços financeiros, né, ele é fundamental para que a gente possa ter a seguinte compreensão. A grande parte das soluções mais complexas do sistema financeiro, até então, era disponibilizado para as grandes companhias. Então, as grandes companhias tinham acesso a instrumentos financeiros de alavancagem de capital, seja como for, de uma forma muito mais robusta, né, no sistema. E quando o sistema cooperativo vem e traz essa gama de associados, né, e começa a ter acesso
e a entregar isso para o associado, é uma mudança muito forte, que reverbera também na própria educação financeira, não só da criança e do adolescente, mas também daquele associado, que começa a enxergar, eu não sabia que tinha esse tipo de produto financeiro, então eu posso ter acesso a esse tipo de produto, a esse tipo de serviço, a essa taxa menor do que o banco tradicional estava me oferecendo, para que eu possa ter o mesmo resultado. Então você acaba enxergando que você amplia, aumenta, né, o leque de informação que o associado recebe. E, sem dúvida nenhuma, onde o sistema cooperativo, de cooperativa entra, ele realmente muda a realidade social. O Diogo falou da região sul do país, que é uma região onde essencialmente começou esse movimento, né, do cooperativismo, mas a gente não precisa ir para longe, né? A gente assiste aí nos mais variados programas, especialmente as cooperativas de produção, você pega pequenos produtores rurais juntando forças e aumentando o preço do seu produto para vender para a indústria, porque a indústria não vai comprar de um, de outro, e compra do sistema cooperativo. Então, realmente, é uma forma de crescer o social, inclusive e principalmente, né, na parte do conhecimento. Daqui a pouco, no quarto bloco, a gente vai falar de inovação. Quero te fazer uma pergunta, Cássio, que depois a gente vai utilizar lá no outro bloco, que é o seguinte: esse público que vem com mais informação, com mais formação, é um público que vai exigir mais das cooperativas de crédito no sentido de inovação também? É por isso que a educação muda, né? É por isso que a educação muda a realidade de uma nação, porque é um vai e vem constante. Eu, como cooperativa, levo uma solução para o usuário pega aquela solução que atendeu a demanda dele, mas daquele atendimento aparecem outras demandas que ele volta para a cooperativa e que, se o sistema cooperativo não estiver em condições de atender, certamente ele vai ter uma facilidade muito maior de buscar a informação para poder atender o seu associado. E a tecnologia não tem como separar, né? Não tem como a gente separar desse conhecimento, dessa difusão, e não importa se a área das finanças tem aquele básico de receita, custo, despesa, no caso das cooperativas superávit, déficit, né? Isso sempre vai existir, mas sem dúvida nenhuma, a inteligência de tecnologia, inteligência artificial também, nós estamos falando aí, a inteligência artificial tem assustado algumas pessoas, né, e às vezes assustado por desconhecimento, né, de nós como algo novo, mas sem dúvida, é um conhecimento que vai e vem. Então eu entrego, recebo, e é isso que faz com que as nações se tornem grandes. Como é que o Cicobi está se preparando para isso que o Cássio trouxe, sem Diogo entrar no quarto bloco? Como é que vamos falar de formação, como é que a preocupação da formação desse colaborador que vai receber essas demandas e entregar essas demandas, né? O cooperativismo ele tem uma característica muito interessante, regido por lei. Existe um fundo para treinamento, tanto para as pessoas que trabalham nas empresas cooperativas, quanto para os próprios cooperados. Então, do resultado que uma cooperativa obtém, é um percentual ali mínimo de 10%, hoje ele vai para esse fundo e que as cooperativas usam. Então, nós temos aqui hoje, por exemplo, disponibilizado para os nossos cooperados um portal com vários temas de ensino EAD, que os nossos cooperados têm acesso, justamente para preparar, para usar as novas tecnologias, para desenvolver novas capacidades, e nós constantemente, nossas equipes são treinadas também através dos recursos disponibilizados por esse fundo, e para estarem sempre porque uma coisa a gente precisa ter em mente: as cooperativas, elas têm que concorrer no mercado com as empresas tradicionais. Então, se a cooperativa achar que as pessoas vão consumir dela simplesmente porque ela é uma cooperativa, isso não acontece. Então, elas têm que ser empresas de ponta, seja uma cooperativa financeira,
eficiente, a cooperativa de produção, e esses fundos nos apoiam muito, e nós temos investido constantemente em treinamento, tanto para os cooperados, para eles trazerem as demandas, quanto para quem trabalha aqui na cooperativa, para estar sempre atualizado e à frente. Bom, a gente fez esse preparo aqui para o quarto bloco, daqui a pouco a gente vai falar de inovação, mas antes, deixa eu agradecer o Cássio Pimenta, auditor contábil, esteve aqui conosco, consultor também. Muito obrigado, Cássio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Café com CBN. Eu que agradeço, Luiz. Estou sempre aqui à disposição para entregar um pouco do conhecimento e também para aprender, né? Eu acho que o principal, o desejo é sempre aprender e assim a gente conseguir ir cada vez mais adiante. E obrigado, Diogo, também pela recepção. O Diogo segue com a gente, então. Um rápido intervalo, você que está no Instagram, daqui a pouquinho a gente volta, você também no canal do YouTube aqui do Cicobi Unicentro BR. É um instante só, é um tempo do nosso cafezinho, a gente já volta com mais informações dentro do Café com CBN. Um instante só.